Fala galera que acompanha o Elite Oculta. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Portinari e este é o nosso canal Elite Oculta. E temos vídeo todos os dias, às 8 horas da noite em ponto. Antes de começar esse vídeo galera, eu quero recomendar para vocês o canal Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. Na investigação de hoje estaremos trazendo aí uma lenda muito antiga aqui da região de Ponta Grossa, a lenda do Machadeiro da Noite, onde há aqui muitos relatos aqui da região. Eu já tinha falado deste canal antes, mas o canal é tão foda que eu tenho que falar novamente. Os caras são muito bons, metem a cara e vão em busca do sobrenatural. Se inscrevam lá no canal do meu amigo Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos para mais um relato. Boa noite. Este fato é algo perturbador que ocorreu em minha vida há décadas atrás. E digo que até hoje não me recuperei dos traumas sofridos. Antes de começar o relato, explicarei alguns fatos sobre a transformação na fera por meio de magia, para que assim o relato possa ser de melhor esclarecimento para os leigos. Primeiramente, é totalmente crucial que venha a usar um pseudônimo para me identificar, tanto por medo de ameaças quanto por represálias. E por maior cautela, criei até um e-mail anônimo e criptografado para escrever para o canal, pois dessa forma é mais seguro para mim e para vocês, que agora revelo tais segredos. Vou me identificar aqui pelo nome de Arthur. E todos os nomes dos demais envolvidos são fictícios. Porém, no decorrer do relato, usarei o nome verdadeiro do demônio que tem a forma real de um lobisomem. E antes que me perguntem, sim, qualquer um pode evocá-lo para se transformar na fera. Pois a transformação em lobisomem por meio de magia só é possível por meio dessa entidade, que logo mais à frente citarei o nome e os métodos usados, que por sinal é bem simples. Também irei descrever passo a passo de como se faz para se transformar em um lobisomem de qualquer raça, desde os mais pacíficos até os mais agressivos. Mas não tenho a intenção de contar tais segredos a fim do ouvinte vir a recorrer tais práticas, mas sim, o meu intuito é alertá-los, pois se transformar em um lobisomem é a pior decisão que qualquer pessoa pode tomar na vida, pois a licantropia não é uma bênção, e sim uma maldição. Nos primeiros meses após o ritual de se transformar na fera, é tudo mil maravilhas, pois ainda na forma humana, o indivíduo passa a ter super força, super audição e super olfato, visão noturna, regeneração acelerada,
raciocínio rápido e várias outras habilidades que somente quem se transforma na fera por meio de magia conhece. Inclusive, os feromônios exalados pelo lobisomem podem enfeitiçar qualquer mulher ou homem e fazê-lo se apaixonar por ti. Mas já se perguntaram dos efeitos colaterais? Bem, após 3 meses, você passa a perder a empatia pelas pessoas. Passa a ter hábitos noturnos. Insônia. E também será uma ameaça para os amigos e familiares. E sabe aquele seu cãozinho ou gato que você tanto ama? Pois é, ele passará a te odiar, pois somente eles saberão que você não é a mesma pessoa. E para manter este segredo, sabe o que você irá fazer? Sim, isso mesmo. O seu cãozinho ou gato será a sua próxima refeição. E uma vez que você provar carne humana, você nunca mais deixará de comer. Também tem os pesadelos que irão te atormentar todas as noites. E pouco a pouco perderá o controle sobre a fera que se levanta quando você dorme. Mas engana-se se pensa que somente o seu lado fera agirá sem controle por conta própria. Pois ao passar do tempo, a sua fera interior passará a dominar o seu lado humano. Há 20 anos atrás, eu tomei a terrível decisão de se tornar um lobisomem por meio de magia. Mas hoje, graças a Deus, estou livre desta maldição. Pois graças a um ritual de banimento, chamado Ritual do Pentagrama Menor, e Ritual do Sagrado Anjo Guardião, eu consegui banir essa maldição de minha vida e me tornei uma pessoa quase normal. Bem, agora vamos ao relato, pois se eu for explicar todas as vertentes aqui existentes, dariam mais de 10 horas de vídeo. Eu nasci no ano de 1980, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Meu pai era portador da licantropia, mas até então isso era de conhecimento apenas da minha mãe e de algumas pessoas da família. Meu pai era um homem muito forte e ficava nervoso com qualquer coisa. O problema era que sempre que a raiva o possuía, ele se transformava na fera. Mas com o tempo, ele passou a praticar yoga e meditação, o que foi essencial para conter a sua ira. E assim, aprendeu a controlar a transformação. Pois quando ele sentia que ia se transformar, ele respirava fundo e se concentrava em banir o ódio da sua alma. E sem raiva e ódio, é impossível se transformar na fera. Porém, em noites de lua cheia, não havia meditação que fazia o meu pai se conter. Pois a lua cheia exerce uma influência muito grande nos animais, e até mesmo nas plantações e marés. Mas a minha mãe sempre tinha um calendário lunar contigo, e 2 dias antes da lua cheia, ela viajava com o meu pai para o nosso sítio em Votuporanga, interior de São Paulo. E lá, ela o acorrentava e o prendia com grilhões. Agora, imagina vocês. Meu pai, um homem forte de 2 metros de altura, na forma humana já era forte. Agora imagina na forma lupina. Mais tarde, vim descobrir que a sua força era tão grande que ele chegava a quebrar correntes. Mas mesmo em estado de fera, ele não atacava pessoas, somente animais, preferencialmente bois e vacas. Com o tempo, a minha mãe começou a buscar ajuda na igreja católica, e todo domingo íamos à missa. Eu
já estava com 7 anos na época. E por vezes, o padre aparecia em nossa casa para fazer orações, para que assim o meu pai melhorasse. Porém, nada dele apresentar melhoras, mas também não piorava. Às vezes, o meu pai tinha crises. Ficava agitado, gritando e uivando. E por decorrência dos fatos, alguns vizinhos passaram a desconfiar do meu pai se transformar em um lobisomem. Então, mais uma vez, mudamos de cidade. Mas dessa vez, fomos para o sul. Uma cidade chamada Alvorada do Sul, perto de Londrina, no Paraná. Atualmente, a cidade tem 12.000 habitantes. Mas em 1988, tinha pouco mais de 8.000. Muito diferente de São José do Rio Preto, Alvorada do Sul possuía 3 lojas de roupas, e todas elas com preços altos. Então meu pai teve a brilhante ideia de viajar para o Paraguai, que era ali do lado. Ele comprava roupas baratas e dava para minha mãe vender. E com o lucro, ela logo montou a sua própria loja de roupas. Foi em uma dessas viagens para o Paraguai que o meu pai conheceu um grupo de pessoas que se autodenominavam pelo nome de Lobos de lá Fronterizos, que significa Lobos da Fronteira em espanhol. Este bando se julgavam uma matilha independente com 9 integrantes. Na verdade, eles sempre usavam o termo família. Porém, nenhum deles pertenciam à mesma família. E aquele bando, de fato, era uma matilha ou uma seita. A ocasião que o meu pai os conheceu é desconhecida a mim. Mas julgo que assim que alguns dos integrantes desse bando viram o meu pai, logo souberam que ele sofria de licantropia. Pois todo lobisomem sabe quando outra pessoa é lobisomem. Até mesmo se a pessoa não levantar a menor suspeita. Mas logo esse bando convenceu meu pai a se juntar a eles. Pois assim, o meu pai aprenderia a dominar os seus poderes interior e poderia viver como uma pessoa normal. Bem, não foi difícil o líder convencer o meu pai a se tornar o 10º membro do clã. Mas para se tornar parte da família, o meu pai havia de passar por um longo processo de iniciação, que era uma série de rituais. A maioria eram feitos na lua cheia, pois acreditavam eles que na lua cheia os rituais ganham mais força. No começo, foi às 1000 maravilhas. O meu pai aprendeu a controlar a transformação e ganhava muito dinheiro desenvolvendo pequenos serviços dentro da matilha. Pois todos do bando eram mercenários que trabalhavam para magnatas que precisavam de serviços sujos. Por isso, recebiam muito bem. Serviço esses que muitas vezes consistia em exterminar alguém. Lembro que quando estava com 13 anos, o número de integrantes da matilha aumentou de 10 para 18 pessoas. Pois quem era chefe de família tinha que trazer a sua esposa e filhos para dentro da organização. Porém, o meu pai não topou, pois sabia que aquilo não era vida nem para mim e nem para minha mãe. Então, ele se viu obrigado a sair do clã. Porém, as regras eram claras. A única forma de um membro deixar a matilha era morto. Me lembro que naquela noite, do dia 8 de março de 1993, ocorreu a superlua cheia, conhecida como perigeu.
O perigeu ocorre quando a Lua se encontra no ponto mais próximo de sua órbita, da órbita da Terra, sendo a órbita lunar aproximadamente elíptica. E quanto mais próximo do perigeu ocorrer o momento da Lua cheia, maiores serão o tamanho e brilho da Lua para um observador da Terra. Lembro-me que naquela noite, o meu pai estava aflito para que fôssemos embora às pressas. Juntamos as nossas coisas rapidamente no carro e pegamos a autoestrada sentido Curitiba. Me lembro que fomos ultrapassados por um outro carro em alta velocidade. E em seguida, este carro foi nos encurralando pela estrada, como se quisesse nos jogar para fora da mesma. O meu pai parou o carro e deu ordem para minha mãe acelerar e sair dali, caso alguma coisa acontecesse com ele. Em seguida, ele saiu do carro, e do outro carro saíram 3 homens de jaquetas pretas e calças pretas. Eu, neste momento, acabara de presenciar algo que nunca julgaria ser real se alguém me contasse. O meu pai, caminhando em direção aos homens, foi se transformando em uma fera. Ficou alto e forte. O seu peitoral aumentou de tamanho. A sua roupa rasgou. E ele estava tão alto que foi andando encurvado. Se pôs de 4 e avançou para cima dos homens. Porém, os homens fizeram a mesma coisa. Se transformaram em 3 feras. A diferença é que os 3 homens se transformaram em feras de pelos negros, acinzentados. E o meu pai tinha os pelos marrons. Anos mais tarde que fui entender que o meu pai era um lobisomem de nível bem inferior àqueles homens. Mas isso não significou que ele não lutou com toda a sua força para nos proteger. Mas somente uma daquelas criaturas lutava com o meu pai. As outras 2 apenas observavam. A fera venceu meu pai facilmente. E quando ele voltou à forma humana, as 3 criaturas o devoraram. A minha mãe, desesperada, arrancou o carro, mas uma das criaturas entrou na frente e parou o carro. Em seguida, levantou a parte da frente do carro, até a minha mãe parar de vez. Assim que aquela fera soltou o carro, ele voltou à aparência humana, assim como os outros 2. E todos eles estavam totalmente nus, pois as suas roupas haviam se rasgado no momento da transformação. Eles foram até o carro e pegaram camisetas e bermudas e se vestiram, enquanto a minha mãe saía do carro e me pedia para correr pela estrada sentido contrário. Ela me orientava a me esconder e procurar ajuda, porém eu recusei, pois não queria deixá-la sozinha. Me lembro que um dos homens, que era moreno de cavanhaque, disse para minha mãe voltar para o carro e ir embora comigo. Mas o branquelo de cabeça raspada disse que ninguém escaparia vivo, pois não deixaria testemunhas. E como ele estava mais próximo da minha mãe, ele a pegou pelos cabelos e a violentou na minha frente. O homem moreno ainda tentou impedi-lo, mas o outro que estava ali se colocou em sua frente. Então o homem moreno disse que não faria parte disso e voltou para o carro. Depois que o homem careca abusou da minha mãe, ele a matou. E eu
presenciava tudo aquilo em pânico. Enquanto o outro, que tinha topete e usava óculos escuros à noite e tinha cara de ser o líder, ficou observando tudo ali parado. Daí, o homem careca veio até o carro, me pegou pelo braço e disse que abusaria de mim também. Mas aí, o homem moreno de cavanhaque logo o repreendeu. Disse que se ele encostasse em mim, ele o mataria, pois ele mesmo jamais permitiria atrocidades com crianças. Então o líder mandou os dois pararem de briga e pediu para o careca não encostar a mão em mim. E assim ele obedeceu. Os três entraram no carro e foram embora. Fui resgatado horas depois. No meu depoimento, as autoridades me trataram como louco. Fui internado por algumas semanas e quando os médicos me deram alta, eu fui chamado para uma nova audiência para testemunhar sobre o ocorrido naquela noite. Porém, eu mantive a minha versão da história. E por fim, um policial responsável de me entregar para um lar de adoção me chamou e disse que se eu temesse pela minha vida, era para mim ficar calado, pois aquelas coisas que eu havia presenciado matando a minha família, muitos deles estão infiltrados na polícia e até mesmo na promotoria. Disse também que quanto menos eu soubesse, seria melhor. Mas ele se manteria em contato comigo. E assim sucedeu. Mesmo eu, num lar de adoção, ele me levava para sair frequentemente e me explicava sobre aquelas criaturas. Dizia que ele mesmo estava atrás daquele bando fazia algum tempo, mas agia sorrateiramente em silêncio e por conta própria. Somente ele e um outro amigo que também era rastreador. Eles estavam investigando. Este policial que estava me ajudando, o chamarei aqui de Will. Eu e o Will passamos a ter contato frequente. Nos tornamos amigos. E ele me contou tudo sobre o bando. Como eles agiam, os seus hábitos e as armas certas para combater aquelas criaturas. Depois de 3 anos, eu já com 16 anos, o Will desapareceu. Semanas depois, encontraram os seus restos mortais. Fiquei desolado, mas segui a minha vida com o intuito de vingar os meus pais e também o Will. E por fim, eu já com 18 anos, fui chamado pela diretora do lar de adoção. E ela me explica que, como eu sendo de maior, não poderia mais permanecer ali. Eu não tinha emprego e nem para onde ir. Mas algo surpreendente aconteceu. Naquele mesmo dia, um homem foi até o orfanato procurar por mim. Ele dizia ser o tutor de Will. E como ele não tinha família, o Will havia deixado tudo o que possuía para mim. Casa, carro, inclusive uma pensão que eu teria direito de receber todo mês, de um seguro que ele fez em meu nome. Bem, me adaptei à minha nova vida e dei prosseguimento aos estudos de Will, de como rastrear e eliminar a organização que se denominava Lobos de Lá Fronteiriços. Pouco tempo depois, o rastreador que era amigo de Will entrou em contato comigo. Seu nome era Vitor, e com ele eu fui treinado e aprendi muitas coisas. O tempo se passou e eu já com meus 20 anos fui chamado por Vitor
para emboscar um Lincan. Este Lincan foi rastreado sozinho em um motel em um município de Cantagalo que fica no Paraná. Fizemos uma emboscada para o homem e por volta de 2 da manhã ele saiu do motel e foi em direção ao seu carro. E foi aí que o emboscamos. Colocamos ele em nosso carro e o levamos para a mata. Ele estava algemado com algemas de prata. A mesma age como veneno para eles, assim os impedindo de se transformarem. Quando olhei com mais atenção no rosto do sujeito, eu vi que era o careca miserável que matou meu pai e abusou da minha mãe. Eu não havia reparado antes, porque o seu visual havia mudado, pois agora ele tinha cabelos. Perdi o controle e não me lembro mais de nada que aconteceu depois disso. Acordei em um galpão isolado, em um lugar que eu não fazia ideia de onde era. Eu estava pendurado pelos braços por uma corda que ia até o teto, e assim me mantinha em pé. Porém, estava pendurado como um animal. Também percebi que do meu lado havia outro homem pendurado na mesma situação em que eu. Ele parecia ter levado uma surra. E quando me viu acordando, perguntou meu nome. Eu não respondi, mas ele se apresentou como Lawrence. Disse que não sabia o meu nome, mas me conhecia. E que eu havia matado seu parceiro lá na mata. Ele conseguiu chegar para tentar ajudar o seu parceiro. Mas como estava na forma lupina, se concentrou apenas em mim. E esqueceu que havia mais alguém junto comigo. Daí, ele foi atingido pelas costas. E em seguida, eu também fui. Até então, eu não estava entendendo nada do que aquele homem dizia. Mas logo entrou Vitor. E eu perguntei o que estava acontecendo e pedi para ele me soltar. Ele disse que não poderia fazer isso, pois eu era uma ameaça. Porém, iria me contar tudo o que aconteceu. Ele disse que assim que chegamos na mata e eu reconheci o assassino dos meus pais, eu me entreguei à fúria. E como tenho o mesmo DNA do meu pai, o sangue lupino, logo me transformei na fera. E brutalmente eu abati o homem. Em seguida, apareceu outra criatura e me atacou. Criatura essa que agora era o homem que estava amarrado ao meu lado. Então, enquanto lutávamos na mata, o Vitor atirou na criatura com cápsulas de prata, o derrubando. E sem muita escolha, Vitor usou nitrato de prata em mim. E assim eu voltei para a forma humana. Aquele homem que estava do meu lado era um dos integrantes da Lobos de lá Fronterizos. Era o homem moreno de cavanhaque, o mesmo que teve participação na morte dos meus pais. Vitor dizia que não era para ser assim, mas infelizmente eu deveria morrer junto com aquele homem, pois a sua missão era exterminar todas essas criaturas da face da terra, e ele não teria dó nem piedade de nenhuma fera. Vitor me pediu perdão, pegou uma adaga de prata, puxou a minha cabeça para trás pelos cabelos e dirigiu a adaga rumo ao meu pescoço. Eu tinha certeza que seria o meu fim. Mas Lawrence do meu lado, pendurado pelos braços por uma corda,
usou as pernas no pescoço de Vitor, o derrubando no chão e o asfixiando. Vitor ainda conseguiu cravar a adaga de prata na perna de Lawrence, mas não foi suficiente para contê-lo. Segundos depois, Vitor já não se mexia mais. Ele levantou a perna que estava cravada à adaga e cortou a corda. E em seguida, cortou a minha corda, me libertando. Eu disse a Lawrence que só não o mataria porque ele salvou a minha vida 2 vezes. Me salvou de quando aquele homem tentou me abusar e também me salvou de Vitor. Mas que ele não confundisse as coisas, pois eu não era o seu amigo. Lawrence disse que abandonou o bando, junto com o careca que eu matei. Mas agora eles estavam sendo caçados pelo bando. E também, ele e o seu amigo estavam no motel fugindo do bando, pois eles não andam sozinhos. E se eles não tivessem largado o bando, seria impossível Vitor os capturar. Lawrence disse que me viu se transformar na fera, mas eu era patético e fraco, mais fraco que o meu próprio pai. Disse que eu estava morto, pois cedo ou tarde o bando iria me achar. E como eu era fraco demais para me proteger, eles me matariam. Lawrence também disse que ele sozinho iria acabar com a organização, pois agora a organização estava em declínio, pois de 18 membros, eles caíram para apenas 7, pois alguns se rebelaram e foram mortos. Disse a Lawrence que eu ajudaria a acabar com a organização. Ele disse que seria impossível, pois eu era um lobo muito fraco, e para mim me tornar forte levaria muito tempo, e tempo era algo que nenhum de nós dois tínhamos. Perguntei a ele se não tinha outra forma, e ele disse que sim, que eu poderia me transformar em um lobisomem por meio de magia negra. Porém, este era um caminho sem volta. Eu disse que toparia, que estava disposto a tudo para vingar os meus pais. Então, a partir daí, eu e Lawrence passamos a agir juntos. Ele me ensinou as artes ocultas, mas de todos os feitiços que eu aprendi, o que me foi mais eficaz foi a magia Goetia, da qual dominei em apenas 30 dias de estudo. Lawrence era um ocultista muito experiente, então ele se tornou meu mestre. Na Goécia, evoquei o 7º espírito, chamado Amon. Essa que vocês vão ver agora é a descrição do que Amon pode fazer pelo mago que o invoca. Amon é o 7º espírito dentre os 72 da Goécia, ao qual é considerado, conforme a sua hierarquia, um grande marquês, de grande potência, que tem sob o seu comando 40 legiões de espíritos infernais. Ele é retratado e visto sobre a forma de um lobo, com a cauda de uma serpente, vomitando fogo. Ele possui uma significativa força iniciática, porém, conforme a sua afinidade e sintonia, ele toma a forma de um homem com traços canino, igual a um lobisomem. Também costuma aparecer como um homem com a cabeça de corvo ou coruja. As especialidades de Amon são: ele adquire amor, reconcilia controvérsias entre amigos e inimigos, relacionamentos amorosos e qualquer tipo de relacionamento entre pessoas destruído por fofocas, intrigas e demandas espirituais. É um espírito divinatório que pode alinhar a mente consciente
com a inconsciente, através da meditação e força de vontade. Afasta rivais e inimigos, dá proteção espiritual, mental e físico. Mostra todas as coisas passadas e futuras. E cura mágoas e decepções das pessoas. Bem, fiz todos os procedimentos do livro A Arte da Goetia. Preparei os materiais necessários e invoquei Amon. Esse espírito era tudo que eu precisava, pois ele alinhou a minha mente consciente com a inconsciente. Por isso, desenvolvi em poucos dias 100% das minhas habilidades lupinas. Por isso digo a vocês, se querem virar um lobisomem, não façam pactos. Invoquem esse espírito chamado Amon. Ele te ajuda a desenvolver o seu poder interior e ter controle e domínio sobre este poder oculto. Depois de estar bem treinado, perguntei a Lawrence quando iríamos atrás do bando. E ele disse que nunca iríamos atrás deles, pois eles viriam atrás de nós. E para isso acontecer, era só pararmos de nos esconder. E assim fizemos. Me lembro que já era noite e estávamos em nosso esconderijo, que era um galpão no meio da mata. Aquele não era um esconderijo para nos escondermos das feras, mas sim para nos escondermos das pessoas. Naquela noite eu estava estudando magia. Me lembro que era por volta de meia-noite e Lawrence já estava dormindo. Pouco tempo depois, senti uma presença inimiga se aproximando do galpão. Na verdade, eram várias presenças. E também um forte cheiro. Cheiro este que somente nós lobisomens temos naturalmente. Lawrence logo acordou. E chegamos à conclusão que estávamos cercados pelo bando. Lawrence pediu para que eu não me transformasse, pois eu não seria páreo para eles, mas que eu corresse para longe, que ele iria deter o bando. Porém, não deu tempo para que eu me escondesse. As feras derrubaram a grande porta do galpão e invadiram o lugar. Pude contar 7 daquelas criaturas. Lawrence se transformou em um lobisomem com pelos negros acinzentados, o tão conhecido Lycan, o tipo de lobisomem que tem total controle sobre a transformação. Todos os outros 7 eram Lycans também. Lawrence lutou bravamente, mas logo foi vencido. E no seu olhar, eu sei que ele me pedia para correr. E de fato, eu não hesitei, e me preparei para correr pela minha vida. Porém, ouvi uma voz na minha cabeça. Era o espírito Amon, e ele disse com aquela voz serena: "É isso que você faz com todo o poder que eu te dei? Foge como um covarde? Você pode fugir, mas vai morrer." Amon estava certo. Este era o momento mais esperado em toda a minha vida. E eles, apesar de serem 7, todos eles eram os responsáveis pela morte dos meus pais. E com todo o ódio do meu coração, eu me transformei na fera. Porém, eu não era mais aquele ômega, que são considerados o ponto fraco da matilha. Me transformei em um Crinos albino genuíno, o mais forte conhecido entre a espécie. Na forma Crinos, o lobisomem tem um aumento de 200% da massa corporal, uma incrível capacidade regenerativa, além de causar
a temida reação conhecida como delírio. Nesta forma, o lobisomem está em seu ápice de poder. Todas as suas habilidades aumentam monstruosamente. A sua fome e sede de sangue é muito maior nessa forma. Esta é a sua melhor forma e a mais poderosa. Com muita facilidade, eu brinquei e abati os 7 lobisomens Lincans. Foi tão fácil que nem cheguei a usar metade da minha força. Estava totalmente consciente, mas a diversão não poderia acabar tão cedo. Proporcionei aos 7 Lincans horas de dor e sofrimento. Deixei até alguns escaparem para a mata, para depois os caçá-lo. Perto do dia amanhecer, eu voltei à forma humana. Lawrence estava vivo, porém muito machucado, apesar do seu poder natural de regeneração. Ele me disse que agora era a minha chance de matá-lo, pois ele era o último vivo dos responsáveis pela morte dos meus pais. Eu disse a ele que ele era muito fraco e que não valia a pena matá-lo. Na verdade, eu queria odiar aquele homem. Mas no fundo, eu sentia simpatia e respeito por ele. Depois de algum tempo, se tornou impossível para mim viver como humano e como lobisomem. Então, como eu disse no começo do relato, pratiquei uma série de rituais de banimentos. E por fim, consegui pôr um ponto final nesta maldição. Hoje, vivo como uma pessoa quase normal. Mas me dedico muito aos estudos como ocultista e magista. Achei que havia eliminado todos do bando. Mas recentemente eu estava sendo caçado por alguns Lincans. Não tenho mais habilidades para me defender e confrontar eles, pois o selo do espírito Amon que me dava poder, eu lacrei em um baú de bronze talhado com o selo de Salomão, para assim impedir que aquele poder volte a se manifestar em mim. Bom, enquanto ainda estou sendo caçado, eu tenho que manter o meu anonimato. Mas se alguma coisa vier a acontecer, eu escrevo novamente para o canal. Vou finalizar a minha história aqui com aquele velho e bom ditado para os que buscam por vingança. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Boa noite.